E índice de refração relativo vai ser a razão entre dois índices de refração. Por exemplo, o índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2 será dado por... vai ser dado por o índice de refração do meio 1 dividido pelo índice de refração do meio 2. E a gente vai chamar isso de índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2. Isso vai ser igual ao índice de refração do meio 1 dividido pelo índice de refração do meio 2. Certo? E a equação mais importante, além de n igual a c sobre v, é a gente lembrar da lei da refração. Lei da refração. Lei da refração diz que N1 seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. Lembrando que θ1 e θ2 são medidos em relação à reta normal. Então, se aqui nós temos a nossa interface, essa linha horizontal é a interface entre meio 1 e o meio 2, a gente tem, por exemplo, essa luz incidente. Essa é a luz incidente. E esta é a luz refratada. Aqui é a luz incidente. E aqui é a luz refratada. Θ1 vai ser medido em relação à reta normal. Aqui vai ser θ1. E θ2 vai ser em relação à reta normal. Esse meio 1 vai ter o índice de refração N1. E esse meio 2 vai ter o índice de refração N2. Conhecendo o N1, conhecendo o N2. Se a gente conhece também o ângulo de incidência, a gente pode conhecer o ângulo de refração utilizando a lei da refração. Essa lei da refração é conhecida como lei de Snell ou lei de Snell-Descartes. Lei de Snell. Lei de Snell ou lei de Snell-Descartes. Lei de Snell. Lei de Snell ou lei de Snell. N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Essa lei de Snell ou de Snell-Descartes também pode ser chamada de lei da refração ou segunda lei da refração. Se essa é chamada de segunda lei da refração, qual seria a primeira lei da refração? A primeira lei da refração é a que diz que as luzes de incidência e de refração estão no mesmo plano. Da mesma forma que nós temos a primeira lei da reflexão, né? A primeira lei da reflexão diz que a luz incidente e a refletida estão no mesmo plano. Então, olha só. Ou segunda lei da refração. Se a gente utiliza isso como a segunda lei da refração, a primeira lei da refração
é aquela que diz que estão no mesmo plano. Mesmo plano as luzes incidente, refratada e a refletida, certo? E lembrando que n igual a c sobre v. Observação, n igual a c sobre v, certo? Então, com esse slide aqui, ó, a gente reuniu quase tudo sobre esse capítulo. Sendo a mais importante, a lei de Snell ou lei de Snell-Descartes. Vamos praticar com questões? Questão. O raio de luz monocromática propaga-se em ar atmosférico com índice de refração igual a 1. Bom, no ar atmosférico, o índice de refração é aproximadamente igual a 1. E nessa questão, ela pediu para aproximar para o número 1, certo? Então, está se propagando no ar, com índice de refração igual a 1, incide com ângulo de 45 graus em um objeto de vidro. E esse objeto de vidro possui índice de refração igual a raiz de 2. Então, a gente vai incidir com um ângulo igual a 45 graus, sendo que o ângulo de 45 graus é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. Seria o ângulo entre esse raio vermelho e essa linha tracejada, que é a reta normal, que faz 90 graus com a interface entre os dois meios, certo? Bom, letra A, calcule o ângulo de refração θb. Como é que a gente calcula isso? Aplicando a lei de Snell. Da lei de Snell, nós temos que N1 seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. Não foi assim que a gente memorizou? Acontece que aqui a gente está chamando não de meio 1, meio 2, está chamando de meio A e meio B. Então, vamos adaptar. O índice de refração do meio A vezes o seno de θA é igual a N2 vezes seno de θB. Perdão. NA seno de θA é igual a NB seno de θB. Qual o índice de refração do ar? O índice de refração do ar pediu para aproximar para 1. O índice de refração do ar vale 1 vezes o seno do ângulo de incidência. O ângulo de incidência é de 45 graus. Seno de 45 graus é igual ao índice de refração do meio B, do vidro, que pediu para ser igual a raiz de 2. Nessa questão, vale aproximadamente raiz de 2. E o seno de θb, a gente deseja calcular. A gente quer calcular o ângulo de refração, é o que está pedindo a questão, vezes seno de θb. 1 vezes seno de 45, seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. É igual a raiz de 2 vezes seno de θb. Bom, esse raiz de 2 cancela com esse raiz de 2, e a gente tem que 1 sobre 2 é igual a seno de θb. Qual o ângulo agudo cujo seno vale meio? Corresponde ao ângulo de 30 graus, né? Então, θb é igual a 30 graus. Encontramos que o ângulo de refração, θb, é igual a 30 graus. Esse ângulo aqui, ó, mede 30 graus. Aí, aqui, a gente adiciona uma outra pergunta, letra B. A letra A a gente já calculou. Letra B, calcule o desvio, sofrido pelo raio de luz, ao passar do ar para o vidro. A gente viu a definição de índice de refração, vimos a lei de Snell-Descartes, vimos como é que varia o índice de refração em relação à cor da luz. Aqui está pedindo desvio. A gente ainda não falou sobre o desvio, né? O que é o desvio? O desvio vai ser essa diferença de ângulos. A luz estava vindo nessa direção aqui, ó. Estava indo nessa direção aqui, ó. Essa
Se ela continuaria com a mesma direção, ela viria nesse sentido aqui, ó, nessa direção e nesse sentido, mas ela sofreu um desvio. Ela estava com o ângulo θA, agora passou para um ângulo θB. O desvio vai ser a diferença entre θA e θB. Podemos chamar esse desvio de delta. Delta vai ser θA menos θB. Olha só, aqui nós temos o ângulo θB, aqui nós temos o ângulo θA, e desvio vai ser essa diferença entre θA e θB. Aqui nós temos θB, aqui nós temos θA, aqui nós temos θA, e a diferença vai ser o desvio. O desvio vai ser essa diferença de θA com θB. θA menos θB, certo? Certo? Desvio vai ser θA menos θB. Isso é igual a θA vale 45 graus e θB vale 30 graus. 45 menos 30 é igual a 15. O desvio é de 15 graus. Questão. Julgue o item a seguir. A lei da refração, formulada por Snell, quantifica a mudança da direção da luz. Ela estabelece que o seno do ângulo de incidência, θ1, é proporcional ao seno do ângulo de refração, θ2. E essa relação é determinada pelo índice de refração dos meios envolvidos, N1 e N2, conforme expresso pela equação. N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. Perfeito. Esta é a lei de Snell, é a lei da refração, e a gente tem que o seno do ângulo de incidência é proporcional ao seno do ângulo de refração, já que N1 e N2 são constantes, né? Então, a gente tem uma constante vezes seno de θ1 é igual a outra constante vezes seno de θ2. Podemos dividir uma constante pela outra, né? Podemos dizer que esse K1 sobre esse K2 vai ser uma outra constante. Então, constante vezes seno de θ1 é igual a seno de θ2. Ou seja, seno de θ1 sobre seno de θ2 é uma constante. Quando a razão entre duas grandezas é uma constante, então a gente diz que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, certo? Então, alternativa, o item está certo. Uma solução salina em água com concentração de 25% é colocada em um recipiente de vidro. Um feixe de luz monocromática incide sobre a interface do líquido com o ar. O seno do ângulo entre o feixe incidente e a direção perpendicular à superfície é 0,5. O seno do ângulo entre o raio refratado e a perpendicular à interface é também medida sendo igual a 0,35. Assinale a alternativa que apresenta o índice de refração para essa solução salina. Então, olha só, ó, a gente vai ter uma solução salina em água, é colocada em um recipiente de vidro. Um feixe de luz incide sobre a interface do líquido com o ar.
Então, aqui, a gente tem aqui um ar. Um raio de luz vem se propagando pelo ar, que um raio de luz vem se propagando pelo ar, e vai incidir com um ângulo cujo seno vale 0,5. Então, olha só, aqui a gente tem a nossa reta normal, aqui nós temos nossa reta normal. Aqui nós temos nossa reta normal. É com essa reta que a gente vai calcular tanto o ângulo de incidência quanto o ângulo de refração. Então, nós temos um ângulo de incidência cujo seno vale 0,5. Qual o ângulo cujo seno é igual a meio? É o seno de 30 graus. Né? Então, aqui a gente tem um ângulo de 30 graus. Esse é o ângulo de incidência. O seno de θ1 vale 0,5. Beleza? Então, aqui nós temos nossa luz incidente. Vai haver uma refração em que essa luz, antes se propagando pelo ar, passa a se propagar pela solução salina em água. Então, vai haver a refração. E quando a gente tem a refração, a gente muda o ângulo de propagação da luz. A luz estava se propagando nessa direção e passa a se propagar nessa direção aqui. Ó. Então, houve uma mudança da direção. E este ângulo de refração é um θ2, de modo que seno de θ2 é igual a 0,35. Não foi dado o índice de refração do ar, é comum as questões não darem o índice de refração do ar, e a gente deve sempre adotar, nesses casos, se for preciso, que o índice de refração do ar é aproximadamente igual a 1. Já o índice de refração da solução salina, aqui nós temos solução salina. O índice de refração, que vamos chamar de N2, é igual a... Bom, é o que a questão está pedindo, né? Qual é o índice de refração da solução salina? O que a gente aplica? A gente aplica a lei de Snell. Lei de Snell, também chamada de lei de Snell-Descartes. E o que diz essa lei de Snell-Descartes? Que o índice de refração do primeiro meio vezes o seno do ângulo nesse primeiro meio é igual ao índice de refração do segundo meio vezes o seno do ângulo nesse segundo meio. O índice de refração do primeiro meio, como o primeiro meio é ar, o índice de refração vale 1, vezes seno de θ1, que foi dado, é 0,5, é igual ao índice de refração do segundo meio, vezes o seno do segundo ângulo, que é igual a 0,35. Portanto, isolando o N2, a gente encontra aqui N2. Bom, a gente pode multiplicar os dois lados da equação por 2, né? Então, aqui, 0,5 vezes 2 é igual a 1. Então, aqui, 1 é igual a n vezes 0,35 vezes 2. 1 é igual a n2 vezes 0,35 vezes 2 é 0,7. Agora, vamos multiplicar os dois lados da igualdade por 10. 10 é igual a n2 vezes 7. Ou seja, n2 é igual a 10 dividido por 7. 10 dividido por 7 é igual a 10 sobre 7 é igual a 1. 1 vezes 7 é igual a 7. 10 menos 7 é igual a 3. Colocamos a vírgula e desce o zero. 30 dividido por 7 é igual a 4. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28 é igual a 2. 20 dividido por 7 é igual a 2. Então, vai ser algo próximo a 1,42, 1,43. E a alternativa correta é a letra D. Os estudos da física moderna permitem o entendimento de vários fenômenos que ocorrem na natureza, como, por exemplo, a natureza corpuscular e ondulatória da luz e de outras partículas. No entanto, muitos fenômenos físicos ainda podem ser explicados pela física clássica de forma mais simplificada, o que justifica o seu estudo nos dias atuais. Com relação aos princípios da física moderna, da física clássica e de suas aplicações, julgue o item subsecutivo. A luz proveniente do ar, ao penetrar em um objeto, sofre desvio
devido ao aumento da velocidade da luz. Olha só, a luz proveniente do ar, ao penetrar no objeto, sofre desvio. Até aqui está tudo certo, né? A gente vai haver a refração. Quando ocorre a refração, a gente tem um desvio da direção da luz. A gente até calculou quanto é o desvio na primeira questão que a gente resolveu. Então, olha só, ó. Aqui nós temos um ar. Aqui ele vai penetrar um objeto. Então, o meio 1 é o ar, o meio 2 é o objeto. Certo? Então, aqui nós temos a luz. Ela vai vir numa certa direção. Ela vai sofrer refração, o que vai mudar a sua direção. E essa diferença entre um ângulo e o outro, a gente vai chamar de desvio. Aqui nós temos o nosso desvio. Lembrando que o ângulo de incidência, o ângulo de refração, nunca podemos esquecer, é sempre calculado em relação à reta normal. Essa aqui é a reta normal, certo? Beleza, então aqui nós temos o ângulo de incidência, θ1, aqui o ângulo de refração, θ2, e vale a lei de Snell. N1 seno de θ1 é igual a N2 vezes o seno de θ2. Bom, ao penetrar um objeto, sofre desvio devido ao aumento da velocidade. Olha só, quando a gente tem no ar, o índice de refração do ar é aproximadamente igual a 1. Esse índice de refração é aproximadamente igual a 1,0003. O índice de refração do ar é aproximadamente 1 igual a 0,0003. Então, é um índice de refração realmente muito próximo de 1. Qualquer objeto vai ter um índice de refração superior ao do ar. Esse objeto aqui, ó, vai ter um índice de refração N2 superior ao índice de refração do ar. Qualquer objeto, a questão está falando explicitamente de objeto. É possível a gente ter um gás com índice de refração inferior do ar? Claro, é possível. Se a gente pegar um gás muito rarefeito mesmo, próximo ao vácuo, a gente vai ter um índice de refração inferior do ar, mais próximo ao índice de refração no vácuo. Mas como a questão está falando de um objeto, então realmente esse item está certo. A gente vai ter um índice de refração superior ao do ar, lembrando que se a gente tem um maior índice de refração, é porque a gente vai ter uma menor velocidade. A velocidade, então isso aqui implica que a velocidade da luz, a velocidade da luz no objeto é, é inferior, né? Quanto maior, olha só, n igual a c sobre v. Se eu tenho um maior índice de refração, é porque eu tenho uma menor velocidade. Então, a velocidade da luz no objeto é inferior à velocidade da luz no ar, certo? Então, na verdade, a ordem das coisas é essa. Primeiro, por a gente ter uma velocidade da luz do objeto inferior à velocidade da luz no ar, é por conta disso que, como consequência, o índice de refração do objeto é superior ao índice de refração do ar. Então, vamos ler o item. A luz proveniente do ar, ao penetrar em um objeto, sofre desvio devido ao aumento da velocidade da luz. Então, olha, a velocidade da luz no objeto é menor que a velocidade da luz no ar. Então, indo do ar para o objeto, a velocidade reduziu. A velocidade é maior no ar do que no objeto. A velocidade da luz do objeto é inferior à velocidade da luz no ar. Então, houve uma redução devido à redução da velocidade da luz ao ir do ar para o objeto, devido à redução da velocidade da luz, certo? Então, o item está errado.
A análise da reflexão da luz que incide sobre os tecidos fornece informações potencialmente úteis para o diagnóstico de câncer. O método tem a vantagem de utilizar uma radiação não ionizante, que, ao contrário do que ocorre com o raio-x, não oferece risco aos pacientes. A técnica consiste basicamente na aplicação de um feixe de laser sobre os tecidos, que espalha de múltiplas formas, diferentemente do que ocorre nos meios translúcidos, onde não há obstáculos para sua propagação. O tempo de atraso acarretado pelas diversas reflexões é mensurável e varia de um tecido para o outro, servindo de base para o cálculo do chamado coeficiente de espalhamento. Como os tecidos atingidos pelo câncer tornam-se muito mais espalhadores que os tecidos saudáveis, a técnica permite, a partir de um determinado estágio, detectar lesões cancerosas. A luz que retorna do tecido ao meio externo é captada por um detector que registra as informações obtidas. A figura acima mostra esquematicamente o meio espalhador, onde cada ponto, sendo espalhador, representa um obstáculo que provoca o espalhamento da luz. Um pulso ultracurto, ao ser injetado no meio espalhador, sofre alargamento temporal devido aos múltiplos espalhamentos. Os saios que seguem, por exemplo, o caminho A, esse caminho aqui, ó, muda um pouco sua trajetória e rapidamente atravessa o tecido. Então, embora a questão ela dá foco à reflexão, às diversas reflexões e o que vai provocar esse aumento temporal, né? Porque ela vai sofrer diversas reflexões desse meio espalhador, nós temos também a refração, né? Então, a gente tem a refração, a gente vai penetrar o meio espalhador. Então, os raios que seguem caminho A mudam um pouco sua trajetória e rapidamente atravessam, ou seja, refratam, né? Sofrem a refração e atravessam o tecido. Os raios que seguem o caminho B ficam presos no tecido por um tempo maior, que contribui para o alargamento do pulso, e segue a trajetória C, não atravessam o tecido, eles voltam, né? Retornam para o meio original por reflexão. Com relação ao texto. Por que eu coloquei esse texto? Esse texto aqui, ó, no CEMET, vou colocar também um texto que fala sobre o arco-íris, né? A formação do arco-íris. O que a gente tem no arco-íris? A gente tem uma incidência de luz branca, estou colocando de preto, mas a gente tem uma luz branca. E o que é a luz branca? A luz branca é a combinação de todas as cores. Então, aqui estão chegando, nessa gota de água aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma gota de água. E essa luz branca vai atravessar essa gotinha de água. Quando a gente atravessa a gotinha de água, a gente tem a refração. Vai haver um desvio em relação ao ângulo de incidência. Aqui nós temos um ângulo de incidência e vai haver refração. Essa refração, nós vimos que ela depende do meio, depende da composição desse objeto aqui, que no caso é uma gota de água, mas também depende da luz, do comprimento de onda da luz. E a luz branca é a combinação de todas as cores, certo? Então, como o índice de refração não depende apenas do meio, depende da luz, para cada cor, a gente vai ter um desvio diferente, porque para cada cor, a gente vai ter um índice de refração diferente. Então, o índice de refração depende também da cor. Logo, para cada cor diferente, haverá um índice de refração também diferente. Logo, para cada cor diferente, haverá um desvio diferente. E com isso, a gente vai ter o arco-íris. Vamos pegar um desenho já pronto aqui, ó. Em vez de eu colocar todas as cores nessa gota de água, vamos pegar um desenho já pronto aqui, ó. Pegando a fonte desse desenho. Então, aqui nós temos
o desvio, um primeiro desvio nessa interface entre ar e a gota de água, e depois aqui a gente tem a reflexão e depois novamente a refração. E aqui a gente vai ter o desvio, cada cor com uma cor diferente. E o que a gente vai ver? A gente vai ver o arco-íris com as cores separadas, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, certo? Bom, isso é arco-íris, a gente vai pegar questões falando especificamente sobre arco-íris. Mas voltando a essa questão vai combinar tanto a refração quanto a reflexão, o que vai provocar para os diferentes raios caminhos diferentes. Uns vão chegar mais rápidos ao refletor, outros não vão chegar no refletor, outros vão chegar mais vagarosamente, a depender do tipo de luz, certo? Bom, a gente deve julgar esse item aqui em verdadeiro ou falso. A técnica descrita acima baseia-se no fato de que a velocidade de propagação da luz independe do meio no qual se propaga. A velocidade de propagação, se independesse do meio que se propagasse, todas as luzes, considerando só a refração, né? Esquece a reflexão. Se fosse a mesma velocidade, a gente teria todas as luzes chegando no refletor ao mesmo tempo. E a questão está falando justamente sobre diferentes intervalos de tempo que chegam ao refletor. Então, e exatamente com isso que ele consegue determinar, consegue aplicar esse método de diagnóstico de câncer, certo? Então, a gente tem diferentes velocidades no mesmo meio de propagação. Então, a velocidade da luz, ela depende do meio na qual se propaga. A velocidade depende do meio. É a frequência que não depende do meio. A frequência que não depende do meio de propagação. O item está errado. Pergunta 1. Quando o ângulo de incidência é nulo, qual é o ângulo de refração? Bom, como o ângulo de incidência é medido em relação à reta normal, então, ângulo de incidência é nulo quando ele coincide com a reta normal. Aqui nós temos a interface entre dois meios, aqui nós temos um meio 1 e aqui um meio 2. Se o ângulo de incidência é nulo, é porque ele coincide com a reta normal. Aqui nós temos a reta normal que passa pelo ponto P. A incidência ocorre nesse mesmo ponto P, e se o ângulo é nulo, é porque a incidência ocorre ao longo dessa reta normal. Aqui nós temos o raio incidente. Aqui nós temos o raio de luz incidente. Com θ1 igual a zero. Bom, se o θ1 é igual a zero, vamos aplicar a lei de Snell? Da lei de Snell, nós temos que N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. Bom, em que θ1 é igual a zero, então N1 vezes seno de zero é igual a N2 vezes seno de θ2. Acontece que o seno de 0 graus vale zero. Então, olha só, nós temos que N2, que é um número positivo e superior ou igual a 1, vezes o seno de um ângulo, vai ser igual a zero. Bom, N2 não é igual a zero. Consequentemente,
há de ser seno de θ2 igual a zero. E o seno de θ2 vai ser igual a zero quando θ2 for nulo. Portanto, a gente conclui que θ2 é igual a zero e, portanto, a refração ocorre ao longo da reta normal. Portanto, o raio incidente e o raio refratado estão ao longo da mesma direção, não existe desvio. Quando o ângulo de incidência é nulo, qual o ângulo de refração? Também é nulo. Também é nulo. Não ocorre desvio. É possível haver refração sem ocorrência de desvio? Sim, é possível. Sim, é possível. Quando é possível haver refração sem ocorrência de desvio? Quando a luz incidente, a luz incide perpendicularmente perpendicularmente à interface entre os dois meios. Em outras palavras, quando a luz incide ao longo da reta normal. É fácil. Beleza? Então, é possível a ocorrência de desvio, a ocorrência de refração, sem a ocorrência de desvio.